Oi, pessoal, vamos para mais uma live. Agora com uma convidada super especial, a Jéssica. E eu já vou convidar ela para entrar aqui na nossa live. A gente vai falar sobre decoração para casas alugadas. É o seu caso? Você tem uma casa alugada e quer fazer uma decoração? Então fica na nossa live que a gente vai falar tudo sobre isso. Decoração em casas alugadas. Esperando a Jéssica entrar e a gente já começa a nossa live. Ai. Oi, Dani. Aqui, a Jéssica live, segunda live, maratona de live hoje. Fiz uma, já tá salva aqui no meu Instagram. Agora a gente vai fazer outra live, dessa vez com a Jéssica. Oi, Jéssica. E boa noite, gente. Deixa eu arrumar aqui. Boa noite. Tá me escutando bem? Sim, super bem. Tá ótimo. Então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre casas alugadas. A decoração, né, para casas alugadas. Isso aí. A Então, gente às vezes separou aqui muita gente. alguns itens. Sim, sim. Pode falar. Pode falar. Oi, boa noite. Isso, a gente separou, Oi. como a Rosa ia falar, alguns itens. A gente vai mostrar para vocês, né, para deixar mais visual, como a gente tem feito nas últimas lives. E vai falar um pouquinho sobre essas decorações que muita gente às vezes tem, né, casas alugadas, mas tem dúvidas sobre decorar, ou então fica um pouquinho inseguro em, será que eu invisto e faço uma decoração que de repente eu não vou ter um retorno depois, eu não vou conseguir levar para uma outra casa, enfim. Então a gente vai dar algumas dicas para vocês e a gente espera que vocês gostem e vão contando pra gente nos comentários se vocês já utilizaram alguma dessas dicas ou se vocês têm outras soluções aí, né, para quem tem casa alugada. Não só para quem tem casa alugada, na verdade, essas dicas servem para todos, mas o foco principal é para os aluguéis. Sim, isso mesmo. Vamos começar então? Sim. Então a gente vai começar com a primeira dica, que é uma dica bem bacana e visível, né, digamos assim, que é a das paredes. Então, uma coisa que as pessoas podem fazer, né, que vocês podem fazer ao ter uma casa alugada, é utilizar algum elemento que se destaque. E aí, no caso, uma das paredes, né? Então, de repente, tanto na sala, né, de estar, na sala de jantar, quanto no quarto, ou até mesmo em um lavabo, você pode utilizar uma das paredes como um destaque, seja com papel de parede, seja com uma pintura diferente, né, um tom que se destaque, que você goste. Então a Rosa vai mostrar alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, é um papel de parede, né? É claro, é um papel de parede um pouco mais exagerado, mais colorido, enfim. Então ele não agrada a todos os gostos, mas para quem gosta, ele é bem bacana porque você consegue dar aí uma vida para o seu ambiente. Então, ali com três rolinhos, você já consegue trazer uma outra cara para o seu quarto. E aí vem a questão de pegar uma parede em destaque do ambiente e fazer. Exatamente. Aí um outro exemplo, nesse caso a gente tem uma parede como se fosse um cimento queimado, né, que também a gente encontra como papel de parede, e na lateral, quase não dá para enxergar, mas na lateral são tijolinhos. A gente também encontra como papéis de parede. Então, o bacana é que a própria pessoa, né, o próprio proprietário, no caso o locatário, consegue fazer essa instalação. Aí, ó, dá para ver bem os tijolinhos, então é bem legal porque a pessoa consegue fazer essa instalação sem maiores problemas. Sim, e também a gente tem aquelas placas 3D, né, que a gente consegue colocar com 3M na parede.
também fica fácil Exato. de tirar depois. Fácil para colocar, fácil para tirar e também Sim, dá um outro visual. A gente tentei desde delas com uma profundidade até elas nesse estilo de tijolinho. Então tem algumas bem bacanas. tem E para aí esse eu... todos os gostos, né? Dá para fazer bastante desenho legal. E aí a gente trouxe Sim, uma pintura também. olha só. Como uma parede com uma cor, ela já traz um outro visual para o ambiente. Então ela traz vida, traz vitalidade, tira aquele ambiente opaco, aquele ambiente É, sem graça, né? Que talvez estaria com todas as paredes em branco. sim, levar a cor para o ambiente. Exato. E o mais bacana é que todos que a gente citou, no momento de trocar de casa, você pode simplesmente, no caso da pintura, pintar novamente, né, de branco ou a cor que era. No caso de um revestimento 3D, você pode simplesmente remover. E no caso do papel de parede também. Sim, e agora esse caso também, ó. Eu não sei se vai dar para enxergar. Esse caso também, que é o caso dos bozeris, que é bem bacana, porque a própria pessoa também consegue fazer. Então, você tem ali o bozerri tanto com a opção em gesso, como com a opção em EVA. Alguns são, inclusive, autocolantes. Então, você consegue fazer as molduras, né? Caso você tenha essa habilidade mais artesanal, consegue fazer as molduras na sua parede. E a parede não necessariamente precisa ser colorida. Então, a gente tem esse exemplo que a Rosa está mostrando, um tonzinho meio esverdeado, né? Mas ela pode ser, o bozerri pode ser o mesmo tom da parede. Então, se for um tom mais claro, sem problema algum, porque você mesmo assim vai ter um detalhe bacana e super discreto nesse caso. Sim, já vai Claro, fazer a tudo decoração para a sim, parede. exatamente. Então, você consegue associar isso com quadros, né? Com relação a isso também é bem tranquilo. E, enfim, atrai um visual super bacana. Sim, Aí a gente tem novamente o bozerri utilizado com uma parede da mesma cor. Então a gente tem uma parede em destaque e o bozerri. Então fica extremamente elegante, né? Se a pessoa gosta, fica extremamente elegante. Com uma iluminação, nesse caso, que dá esse destaque, né? Não necessariamente você vai ter isso na sua casa, mas se tiver, então, é super bacana. sim. E ainda falando sobre a parede de destaque, a gente trouxe aqui um outro exemplo. Da meia parede, sim. Que também é uma opção bem legal, porque não necessariamente você precisa pintar a parede inteira. Você pode simplesmente pintar meia parede e ainda assim você vai ter um ambiente que já vai trazer uma grande personalidade. Então, no tom que você mais gosta, um Sim, azul, um verde, enfim. Aí um outro exemplo, no caso, aplicado em um quarto infantil. Então, também pode acontecer, nossa, eu tenho um quarto, né? Minha casa é alugada, eu tenho um quarto com crianças e eu não sei o que fazer para trazer, né, um visual mais animado, mais alegre para elas. Um exemplo super simples, você coloca, traz uma parede colorida, né, um trecho dela, e já consegue um ambiente super despojado e super diferente dos tradicionais, sim, usando só a pintura. usando só a pintura. E depois é Então, bem simples para uma casa alugada também para reverter, né? Na hora de entregar. exatamente. Então, ali a gente tem o tom verde e algumas almofadas que conversam com aquele tom. Então, não precisa de maiores coisas. Só aquilo já dá o diferencial do ambiente. E, para uma casa alugada, é super incrível. Sim. Então a gente trouxe esse Ah, primeiro exemplo da pintura e do papel de parede. exatamente. A gente pode partir para o próximo, que também é bem legal. Todos são legais, né? Mas o próximo também é bem usual, que é o dos móveis, né? E que são super importantes. Sim, então aqui a gente trouxe um exemplo para vocês pensarem na hora de comprar os móveis, comprar do tamanho certo para aquele local e os móveis mais soltos, né? Ao invés de planejados. Exato. Nesse exemplo que a Rosa está mostrando, então, a gente tem duas prateleiras e uma mesinha que já formam um home office. Então, ou uma área de estudos, né? O que a pessoa precisa naquele momento.
Então, é uma mesa que você consegue facilmente comprar em alguma loja de móveis. E prateleiras você também consegue comprar pela internet, ou até mesmo, né, caso conheça um marceneiro, pode pedir para ele fazer com as medidas exatas e instalar sem maiores burocracias. Sim, nesse exemplo Então, também bem clássico na sala, o rack. um rack, nada, tentem nesse caso, né, a não ser que a casa seja muito grande, mas tentem não utilizar elementos muito grandes, porque isso acaba dificultando numa mudança, né, tanto no processo de mudança, quanto de repente você pode sair de uma casa de 150 metros para um apartamento de 40, e aí aquele móvel não vai caber. Então é importante se atentar a isso, para não escolher nenhum móvel muito pequenininho, que fique solto no ambiente, mas nem também um móvel muito grande que depois não se adapte a outros lugares. Sim, se atentar às medidas e se atentar num estilo, né, legal de decoração que você goste. Exatamente. Então, tente escolher itens em que você se identifica e que você acha que vão funcionar bem. Acho que uma boa dica também é trabalhar com móveis com tons um pouco mais neutros, porque aí você pode trazer as cores, mas para esses outros elementos que a gente está citando aqui e vai citar no decorrer da live. Sim, exatamente. Como agora que a gente vai para o outro tema, que são o uso de quadros, né? Nas paredes. Quadros e placas decorativas, que é bem legal também. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, mas nada muito Isso. diferente. Sim, nesse caso a gente tem ali um trio de quadros, né? Então, ele tem esse tom de azul, e aí você também pode trabalhar, de repente, com almofadas com tom de azul. Lembrando, né, assim como a Rosa sempre fala, com relação ao Feng Shui, que é interessante você utilizar quadros que te tragam serenidade, que te tragam tranquilidade, que deixem um ambiente agradável, né? Sim, Então, porque aquele quadro na... ele precisa trazer alguma sensação para você, né? Os quadros, eles transmitem mensagens subliminares. Então, por isso que eu não gosto de escolher quadro para casa de alguém, nem consultoria, nem projeto. Eu dou o tamanho do quadro, a medida, e eu dou um norte para a pessoa, né? Eu dou uma orientação. Agora, eu ir lá e escolher, eu não gosto, porque o quadro, ele precisa você gostar do quadro, né? Você se representar ali. Exatamente. Aí mais uma referência, né? Nesse caso a gente tem um conjunto também, né? Mas não é um trio, é um conjunto com quadros de diferentes tamanhos, né? Diferentes molduras, diferentes tamanhos, mas que trazem também um visual e uma decoração super bacana para o ambiente. Nesse caso a gente tem um quadro apenas colorido, né? E os outros são monocromáticos, preto e branco, e a decoração tá mais no ambiente. Mas também pode ser o contrário. Você pode ter um quadro um pouco mais colorido e uma decoração um pouco mais sóbria. Vai de Sim. acordo com a sua preferência. E se você não quiser pendurar o quadro, também temos opções. Sim, apesar de hoje em dia a gente ter, né, como se fossem adesivinhos da 3M, onde você não precisa furar a parede, às vezes a pessoa realmente não quer, né, mesmo nesse caso. Então a gente trouxe aí para vocês algumas opções, como por exemplo essa calha para quadros, né, que ela funciona como se fosse uma prateleira bem estreitinha, apenas para que você apoie o quadro. Então fica extremamente elegante também e tá assim super em alta. Além de também trazer, ela funciona quase que como um bozerie. Ela também traz esse elemento decorativo para a parede e adiciona também a questão de você poder apoiar o quadro. Aí um outro exemplo, nesse caso a gente tem diversas, como se fossem prateleirinhas, mas também com essa calha, né, para quadros. Então, um embaixo do outro, e aí você acaba decorando a parede toda. Fica bem bacana também. Muito bacana. E aqui no aparador, você pode também colocar, né? Apoiar ele. Sim, nesse caso aí. A gente tem um aparador e você simplesmente apoia o quadro e traz um ambiente super moderno, né? Super com uma pegada até, na verdade, contemporânea para o seu ambiente e fica muito legal. Principalmente quando você tem esses quadros maiores,
você pode claro, pensando sempre na segurança, né? Se não tiver criança, enfim. Você pode simplesmente apoiá-los, porque eles têm um pezinho um pouco mais considerável, então eles vão ficar em pés tranquilamente. E ali você tem já um elemento decorativo sem afetar as paredes. Sim, exatamente. Então, o uso de Então, é super... quadros na decoração, eu sempre trago, a gente sempre está trazendo aqui, né, o uso de quadros, porque é bem legal. E também na hora do Feng Shui, ele auxilia bastante na hora de ativar alguma área, e enfim. Exatamente. Então a gente tem aí uma dupla função, né? Ele não é só decorativo, como ele também auxilia em outros pontos da sua vida, até para te trazer maior prosperidade. Sim. E aí partimos para o próximo item, que inclusive ele aparece um pouquinho em uma das imagens dos quadros, que é o dos tapetes, né? Então, para quem de repente tem, não só, mas também para quem tem às vezes um chão um pouquinho mais danificado, né? Tem uma casa alugada, não quer investir em um novo piso. Então você pode utilizar um tapete bem bacana, porque ele também vai trazer uma outra cara para sua casa e ainda vai disfarçar essas pequenas imperfeições. Então aí a Rosa está mostrando, é bem importante se atentar, gente, à dimensão desse tapete, tá? Para que ele não fique muito pequeno no ambiente. Então aí a gente consegue perceber, né, que ele pega um trechinho, ele fica um trechinho embaixo do sofá, né? E aí vem ali pelas laterais. Então isso é bem importante, né, se atentar. Peguem o tamanho do sofá de vocês e considerem aí pelo menos uns 10 centímetrozinhos para dentro e para fora dele, para que ele fique bem bacana na sua sala de estar, no caso. Sim, olha aqui outro exemplo, que legal. Que lindo que fica. Aí um outro exemplo, no caso com um tapete super colorido, então dá para perceber, né, a decoração tem basicamente elementos em preto e cinza, e ali no fundo um painel, né, digamos assim, um revestimento amadeirado, e o tapete é o que traz a cara para o ambiente, é o que traz a identidade para o ambiente. Então um tapete super colorido, em que você ganha ali um ar super animado. E ficou Então, super legal, sim, e né? ficou equilibrado, ficou exagerado. Então, vale a pena. Nem sempre é super baratinho, mas vale a pena investir em um tapete, principalmente para épocas mais frias, né? Porque aí você ainda tem ali, além de um elemento decorativo, um conforto térmico também para o seu ambiente. Então, vale a pena investir em um tapete, pessoal. Sim, traz um E aconchego também, né? sim, exatamente. E aí, Rosa, vou até pular aqui um dos itens, vou me adiantar para já falar, como a gente citou dos pisos, para falar também que caso você não queira, né? Às vezes também tem pessoas que são alérgicas ou não gostam, né, de tapete, enfim, tem muitos animais de estimação e aí tem receio de ficar pelos no chão, pelos no tapete. Você pode também optar de repente por um piso vinílico, que é também um dos nossos itens porque é super bacana para pessoas que moram em casas alugadas e tem ali ou um piso que elas não gostam, né, esteticamente, ou um piso que está danificado. Sim, a Jéssica já acelerou aqui a nossa live. Já foi pro vinílico. Mas antes Eu eu só fui, mas queria mostrar uma coisinha aqui para terminar. A questão do piso, né? Do tapete. Que a gente estava do tapete. falando. Para trazer o tapete e também, não só na sala, né? Como no banheiro. Olha que legal, não sei se vai dar para vocês Sim, verem. verdade, me adiantei mesmo, gente. Tem, a gente também trouxe a opção para o banheiro, porque também, né, o banheiro é um lugar onde você tem um piso extremamente frio, geralmente. Então você tem ali um tapete, ele te traz, você consegue andar descalço, né, se for o caso, com uma segurança maior, com uma tranquilidade maior. Então é super indicado você ter ali um tapetinho, não só para sair do box, como até ali, como é esse exemplo, né? Próximo da área de gabinete, enfim. Então, vale super a pena também investir em um tapetinho, que pode também ser colorido, né? Pode trazer uma personalidade para o ambiente. Olha que legal, aqui você tem um piso totalmente preto e um tapete que traz o destaque, né? Apesar dele ser
branco e preto, ele traz um destaque para o ambiente e adiciona charme na composição. Sim, e fica lindo, fica ótimo. E, e é bem isso que a Jéssica falou. Agora quer falar sobre Isso o aí. piso? Voltando para o piso, né, que eu me adiantei, agora voltando para ele. Então, para quem de repente não quer, né, investir em um tapete, não gosta, como eu falei, não tem alergia, enfim, você pode investir em um piso vinílico, que nada mais é do que um piso, o qual você consegue instalar na sala, no banheiro, né, não dentro do box, mas aí, nesse caso, nas paredes, no teto. Ele é um piso que você consegue instalar sob o piso já existente, sem danificar, né, o que já está lá. Então, o indicado, mais indicado, é o vinílico clicado, porque são pecinhas que se encaixam uma nas outras, sem necessidade de cola, nem nada do tipo. Então, na hora de remover, você não vai ter nenhum problema com o piso já pré-existente no local. Esse que a Rosa está mostrando, estão vendo? Então, ele tem ali um vinco, né, mais ou menos, onde você vai encaixando um piso no outro. Então, ele pode, diferente do piso laminado, que é o que muitas pessoas conhecem, esse piso pode ser utilizado em uma área como, por exemplo, a cozinha, pode ser utilizado em uma área como um banheiro. Obviamente, não é indicado que ele seja lavado, mas você pode utilizar um pano úmido para fazer a limpeza, o que já não pode acontecer com o caso do piso laminado. E esse é outro. Isso, a gente tem aí uma outra sugestão, né, que é o colado. Então, ele também, né, você precisa ter um piso, lembrando, muito regular. Então, precisa estar bem retinho para que a instalação fique perfeita, né? Então, ele é um piso, nesse caso, autoadesivo. Então, caso a pessoa tenha habilidade, ela também consegue fazer essa instalação. Sim, e você falou do banheiro, a gente tem um exemplo aqui, mas lembrando que não dentro do box. Isso, exatamente, não dentro do box, apenas, né, nessa área aí externa, digamos assim, que é dentro do banheiro, mas não é a área que de fato é molhada o tempo todo com a água do chuveiro. Então, dá até pra gente perceber nessa diferenciação aí de pisos. Sim, é, porque aqui já, a gente já tem um deck, é outra coisa. Isso, exato. Então, não dentro do box, mas no restante do banheiro você pode utilizar tranquilamente. A não ser, né, tem clientes Cozinha, que gostam, falam, não, eu gosto de lavar a cozinha, eu gosto de lavar o banheiro, né, com água e sabão. Então, nesse caso, a gente não indica. Mas, do contrário, caso você não tenha problemas em passar um paninho, vai super funcionar. sim. Então, o piso vinílico é legal utilizar, né, nesses casos, para colocar por cima do outro. Exato, é bem bacana investir, principalmente para quem tem ali um piso muito danificado, né? E aí a pessoa às vezes não quer fazer um novo contrapiso, contratar um pedreiro e toda essa burocracia para uma casa alugada. Sim. E agora, E aí, fechando o tema de piso, sim, a gente pode ir para a iluminação, que a gente já fez uma live aqui sobre isso, mas a gente vai falar sobre ela também para casas alugadas. isso aí. A gente trouxe aqui alguns exemplos e essa luminária aqui, ela é bem legal. Uma luminária de piso, né, ou de chão. Então, é bem bacana porque você não precisa fazer um furo no gesso, não precisa fazer uma sanca, não precisa investir, né, pesado em outros itens. Você pode simplesmente comprá-la, né, pela internet ou em uma loja física e instalá-la se você tiver ali um ponto de energia próximo do piso, de preferência. Você consegue com facilidade instalar. Então, você tem desde essas que a Rosa está mostrando, que são um pouquinho mais discretas, até algumas outras que ela também vai mostrar que são, né, mais marcantes, digamos assim. Então, tem para todos os gostos, para todos os estilos. Sempre lembrando do que a Rosa também citou, que é pensar, né, numa luminária, nesse caso, que se adeque ao seu estilo de decoração, para que não fique uma coisa brigando com a outra. Sim. E também a gente traz a opção do trilho, né? Aquele trilho eletrificado,
que também dá para usar, porque é uma opção simples, ele precisa de um ponto no teto, né? Exato. Você precisa só de um ponto, não precisa também, né, fazer nenhuma intervenção ali na laje, no gesso, nem nada do tipo. Sim, por isso que a gente trouxe, pensando nisso, nesse um ponto do teto, você já consegue colocar. Exatamente aí. Então, você tem uma iluminação que vai conseguir ser bem uniforme, né? Esses trilhos, geralmente, você consegue. Eles são quase que modulares, então você consegue ir comprando, né, por módulos de 1 metro, 60 centímetros, enfim. E Sim, aí, encaixando um no outro, e consegue uma iluminação de acordo com o que você precisa. Geralmente, eles são direcionáveis, né? Então, você põe para um lado, põe para o outro. Ele traz bastante flexibilidade, é super atual. super. Então, ele deixa sua casa bem na moda, digamos assim, e são super funcionais. Sim, eles são ótimos. Eu estou sempre colocando eles nos meus projetos de iluminação, quando cabe. Sim, é super válido. Uma outra coisa, Rosa, que eu lembrei agora também, que as pessoas podem utilizar, né, caso elas não queiram investir em um gesso no teto ou algo assim, é também nos plafons que são sobrepostos. Porque hoje em dia a gente tem várias opções bem legais, né, em lojas de iluminação. Então, não só aquele branquinho básico, como alguns com a moldura preta, outros com a moldura em madeira, enfim. Então, você consegue trazer ali um ambiente também bem moderno, bem sofisticado, né, se for o caso, se for a pedida, com uma opção de um simples plafon que você consegue comprar também com facilidade em lojas de iluminação ou pela internet mesmo. Sim, e tem um modelo mais lindo que o outro também. Não precisa Sim, e ficar aí a naquele gente basiquinho, não. comentou, Tem uns modelos bem legais. sim, vale também bem a pena investir, caso, né, a pessoa não queira investir pesado, no caso das casas alugadas, também tem essa opção. E o melhor, você pode simplesmente retirar no momento de uma mudança e levar para sua nova casa. Sim, E uma outra coisa também que a gente até comentou esses dias nas nossas lives sobre iluminação é que alguns já vêm com a opção de ser iluminação quente ou iluminação fria. no mesmo Então, plafon. também é super Sim, válido. Exato. perfeito, É, muito bem também é bem lembrado. válido. E aí podemos partir para o próximo item. Partiu para o próximo item, que é o que eu mais gosto nessa pandemia ainda. Todos viraram mães e pais de plantas De naturais. plantas. Sim. Quem falar que não tem uma Então, em casa, tá mentindo. Olha, mesmo que seja pequenininho, ou um cactuzinho, ou uma maior, mas elas foram a sensação da pandemia, né? Ainda estão sendo, e a gente espere que isso perdure, porque não tem coisa melhor, gente. Aí, por exemplo, exemplo que a Rosa tá mostrando, você tem duas plantinhas super discretas, mas que trazem um visual incrível para o ambiente. Então, as plantas têm esse poder, né? Não só o poder energético, como o poder de trazer uma vida, uma energia, sim, uma vitalidade. É super válido. Aí, no primeiro exemplo, a Rosa mostrou, né, plantas, no caso, sem flores. Mas aí, nesse segundo, ela já sim. mostra, no caso, uma flor. Então, você pode simplesmente comprar uma tulipa, comprar um girassol, comprar até mesmo uma violeta, que custa tão baratinho, colocar num vasinho legal e utilizar na sua casa. Porque vocês vão ver como elas dão, assim, um ar incrível para o ambiente. Elas trazem vida. E se você tiver espaço, olha que linda. Olha que lindo. Então, podem perceber, às vezes você pode ter uma decoração super básica, né? Digamos assim, bem feita, mais básica, e ter uma planta ali incrível que chama atenção, que traz também um ar super bacana para casa, né? Filtra o ar. Então, gente, só benefícios. E muitas delas, inclusive, a gente também tem posts, tanto no meu Instagram como no Instagram da Rosa, sobre plantas com uma maior facilidade de cuidar. Então, né? Ah, não gosto, não tenho tempo de cuidar todo dia. Então, escolham plantas em que você precise regar menos, né? Que não precisem tanto de sol. Então, é super válido ter na sua casa.
Super, plantas tenham, porque ela traz essa vitalidade para o ambiente. Isso aí. Então, mais uma dica que vocês podem utilizar ou repassar para alguém. Sim. Agora, o próximo item que a gente vai falar é um item que a gente está sempre falando aqui nas nossas lives também, sobre fazer uma decoração mais clean e trazer cor nas almofadas, por exemplo, nos detalhes. Então, aqui a gente trouxe um Exatamente. exemplo de almofadas que traz um Olha só. aconchego para o lar, mas ela não fica Traz uma vida decoração também. pesada. Uhum. Então, principalmente se você tem medo de arriscar, nossa, eu gosto de cor, mas eu não sei muito bem como utilizar, não sei se vai ficar legal, se não vai. Comece assim. Comece por uma almofada, comece por uma manta. Nesse exemplo que a Rosa está mostrando, a gente tem ali uma manta jogada de uma maneira bem despretensiosa mesmo, uma manta mostarda. Você joga ali no encosto do sofá, que já vai trazer, nossa, um outro estilo, uma outra personalidade para o seu ambiente. Então, é super válido. Tá vendo? Então, de repente eu gosto de marrom. Vejam, pesquisa na internet mesmo. Paletas com tons terrosos, paletas com tons quentes. E aí vocês vão vendo cores que combinam entre si. Não necessariamente isso precisa ser liso, mas pode mesclar uma estampa. E aí pegar tons daquela estampa e colocar junto na composição, uma almofada lisa, uma almofada listrada, enfim. Então, dá para trazer bastante personalidade para o ambiente com um item simples, de certa forma. Sim, e não só para a sala, como para o quarto também. Olha que exemplo legal. Uma roupa de cama bacana, assim. Olha só. Então, você tem aí também, né, um edredom, uma colcha com um tom que se assemelha ao do conjunto de travesseiros. Ter travesseiros, né, confortáveis. Aí, mais um. Ter uma cabeceira de cama também é bem válido, pessoal, porque ela vai trazer um conforto maior para o seu quarto. E aí, investir, nesse caso, né, numa roupa de cama bacana, uma roupa de cama confortável, que também tenha, de repente, um toque de cor, caso você não queira adicionar cor nos outros ambientes, né, nas paredes, enfim. Sim, usar as cores nos detalhes e deixar o restante mais clean. Exatamente. Isso é bem legal para casa alugada, que você pode levar, né? Depois a sua almofada, ir trocando, enjoei dessa cor, com a Exato. outra, e vai brincando assim Sim. com a decoração. Enjoou de uma, compra uma outra capa, troca as capas. Então, é super versátil. Super. E aí, um próximo item, que a gente tá quase chegando ao final já, né? Então, o próximo Mas, item é falar sobre os banheiros e áreas molhadas, cozinha, área de serviço, que você quer dar uma renovada naquele seu azulejo, que você entrou na casa, olhou para aquele azulejo e falou, não gostei, quero renovar. E a gente traz a opção do adesivo, né? Para azulejo, que é uma opção legal, exa- fácil de colocar e fácil de tirar depois, para quando a casa for alugada, né? exato. Você pode, né, revestir com um adesivo bacana. A Rosa vai mostrar alguns exemplos, ó, aí, nesse caso, antes e depois, né? Então, a gente tinha um revestimento bem clarinho, quase um bege, e aí colocou um adesivo que lembra uma pastilha. Então, você já trouxe aí uma outra cara para o ambiente e depois pode simplesmente fazer a remoção E não disso precisa quando ser na parede toda. não precisa ser na parede toda. Aí, nesse exemplo, na cozinha, a gente tem uma meia parede, né? Então, vamos supor que você tivesse um azulejo branco na cozinha toda, mas que quer trazer uma vida. Você pode simplesmente instalar aí, né, nesse caso, numa faixa e ele já vai dar um outro visual também para sua cozinha. E é super fácil de instalar, de tirar. Aí, mais um exemplo. Nesse caso, ele ainda está finalizando a instalação, mas ele traz um outro visual para sua casa. Então, vale a pena investir naquele azulejo que você não gosta,
ou de repente um azulejo que não te agrada por conta do tamanho, né? Se é um azulejo mais antigo, às vezes tem pessoas que não gostam, então vale a pena investir. Mas, caso você não queira, né? Ah, não gosto, não quero colocar um azulejo, você pode simplesmente trocar o seu rejunte. De repente, colocar uma outra cor, ou então, às vezes, o rejunte está um pouquinho encardido. Você pode fazer um novo rejunte, né? Num tomzinho clarinho, ou num tom que seja de acordo com o azulejo que você tem, porque também vai trazer já um outro ar para sua casa. Sim, e ainda partindo dessa ideia do adesivo, agora a gente tem adesivo não só para o azulejo, mas a gente pode colocar adesivo em algum móvel, revestir algum móvel, adesivar, né? Adesivar móveis, adesivar a bancada da cozinha, do Ou banheiro, do banheiro. pode adesivar Sim, também. E aí é fácil de tirar depois e já dá uma cara nova pro seu ambiente. exatamente. Às vezes alugou ali uma casa que já veio com os móveis, né? E não gosta tanto, não se identifica, você pode também fazer essa opção. Pode adesivar esse móvel ou essa pedra e ali depois de um tempo simplesmente remover, porque você não vai ter nenhum tipo de problema com isso. Sim, e os adesivos, eles podem entrar até na parede, que ou como decoração, ou como aqueles papéis de parede adesivos mesmo, ou decoração para quarto de criança. Eu já vi na internet Exato. vários, super-homem, essas coisas, princesa, que você vai colocando de adesivo nas paredes e vai ficando legal, né? Para um quarto de uma criança, por exemplo. Ou até pra gente, uma sala, borboletas, tem gente que gosta, já vi. E fica legal. Uma outra cara, sim, vale a pena investir. Tudo é de acordo com o seu gosto, não existe um certo ou um errado. Vai de acordo com o que você gosta, com o que você se identifica e principalmente com o que você se sinta bem, né? Que é essa casa, independente dela ser alugada ou não, que ela seja o seu lar. Sim, gente, isso é importantíssimo a gente falar. Que aqui pra gente, pelo menos aqui pra gente, não existe certo ou errado. Cada um tem o seu gosto e a gente respeita isso, a gente só dá dicas para como melhorar o seu ambiente. Exato. Então, o que de repente não é tão indicado, o que é mais indicado, mas, obviamente, fica sempre a critério do cliente, porque é ele que vai utilizar aquele espaço o dia inteiro, né, o tempo todo, enfim, é ele que vai morar ali. Então, é ele que Sim, define o que de fato agrada ou não. tá? Vai estar tudo certo. Não tem nada errado, tá? Vai do gosto de Exato. cada um. E aí, mais uma dica também que é bem bacana é a questão das divisórias. Sim, Às vezes, a pessoa tem ali, né, um ambiente que é um pouco mais amplo e não sabe muito bem como dividir. Ah, gostaria de fazer um home office junto. Ou então tem um apartamento tipo estúdio, não sei onde eu coloco a cama, se vai ficar muito feio a cama aparecendo. E aí a pessoa pode utilizar de divisórias que podem ser removíveis, né? Sem também ter um investimento muito alto. divisórias, biombos, painel de madeira. Tudo isso, painel de vidro, às vezes uma divisória de vidro entre cozinha, área de serviço. Se você quer tirar Sim, aquela porta, mas você quer deixar a divisão, então a gente pode fazer de várias formas, né? exato. Você pode ter até uma estante que seja, né, dos dois, que não tenha fundo, no caso, que seja vazada, e ela mesmo pode dividir aí o ambiente, e não necessariamente você precisa colocar livros. Hoje em dia, muitas pessoas utilizam algumas estantes para colocar plantas, então você pode até mesclar, né, colocar um pouquinho de livro, alguns elementos, objetos decorativos, algumas plantas, e ter ali esse móvel, esse elemento que divide também o ambiente. E você pode simplesmente, né, facilmente levar aí para outros lugares, porque não é nada fixo, né? Então não é uma divisória de drywall, não é uma divisória de gesso e muito menos de alvenaria. Então você consegue com facilidade levar isso para um outro lugar. Sim, e agora que você comentou do armário,
Eu lembrei aqui de uma coisa. Quando eu aluguei um apartamento, que serve até para os proprietários que têm apartamento para alugar. Eu aluguei um apartamento e era super legal. Ele era assim uma kitnet em São Paulo, uma kitnet que só tinha a divisão para a cozinha e para o banheiro. Então a sala era, digamos, junto com o quarto. Só que o que Uhum. que o proprietário fez, né? Quando eu aluguei já estava assim. Então o proprietário ele pegou, ele colocou, ele fez um móvel planejado, né? Ele fez um guarda-roupa. Só que esse guarda-roupa, ele era muito legal. Porque pro lado do quarto ele dividia, né? Ficava no meio, tinha uma porta em marcenaria, e pro lado do quarto era o armário de roupas. Pro lado da sala, seria o fundo do armário de roupas, pro lado da sala, ele tinha uns nichos e alguns armários. Então, às vezes tinha uma porta pro lado do quarto que não abria, porque era o fundo da Do porta nicho. isso, da porta a outra porta. Então, aqui não abre, então abre do outro lado. Eu achei super legal, super dinâmico. E ficou legal para um apartamento alugado, né? Para quem coloca para alugar, fazer um móvel assim, mais versátil, que você consegue usar um móvel como divisória, guarda-roupa para o quarto e nichos prateleiras para a sala. Nossa, é perfeito. Com certeza. Então você tem aí um móvel multiuso. Então, nesse caso, a gente estava citando principalmente quem aluga a casa, né, para morar, mas você também pode ser o locatário e aí investir, né, em uma marcenaria que seja extremamente funcional e que vá se adequar à maioria das pessoas que forem alugar esse espaço. Então, é Sim, super válido. super funcional. E para quem tem os apartamentos que alugam também, é legal pensar nisso, né? Exatamente. Então, gente, são pequenos detalhes que podem trazer aí uma outra cara para o seu ambiente. Sim. E foi isso que a gente trouxe aqui para vocês. Espero que vocês tenham anotado tudinho das nossas dicas para colocar em prática e deixar a sua casa mais bonita. Exato, gente. A gente selecionou aqui, né, os que a gente acha mais bacana. É óbvio, sempre existem outras opções, mas esses a gente acredita que sejam bem legais, né, para vocês ou para vocês indicarem para alguém, enfim. E mandem aí pra gente também no decorrer da semana dúvidas ou então sugestões de temas, enfim, que a gente sempre tá aqui buscando trazer o melhor conteúdo possível para auxiliar vocês no dia a dia. Sim, manda pra gente perguntas, temas que vocês queiram, que a gente vai atrás para trazer para vocês um conteúdo bem legal. Isso aí. Então, a gente espera que vocês tenham gostado e na próxima quarta estaremos aqui com um novo tema nesse mesmo horário. Sim, até lá então. Beijinhos. Tchau, gente. Obrigada.